Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Eu sou o professor Dr. Luiz Carlos, ok? E nós iremos aprender, não é, Física 12. Qualquer dúvida que os alunos tiverem, podem me enviar ou se comunicar comigo pelo meu e-mail institucional, que é luiz.carlosj@ufrpe.br, ok? Vamos lá para a aula. Definição de fluidos. Para iniciar a definição de fluidos, vamos começar falando sobre o que é um sólido. Então, como exemplo, nós temos aqui um cubo maciço de ferro, ok? Que tem as três dimensões iguais, chamada de A. Então, qual é a característica de um sólido? Um sólido, geralmente, ele possui um volume bem definido e possui uma forma bem definida, não variando. Um sólido ele pode se alterar com a aplicação de forças externas, né? Como uma força de cisalhamento. Quando você aplica uma força externa a um sólido, logo surgem forças internas para anular essa força externa, não permitindo que o sólido se deforme tão facilmente. Ok? Vamos para os líquidos agora. Então, um líquido, a característica de um líquido é ter o volume bem definido, mas não a sua forma. Então, um líquido ele tem volume bem definido, mas ele pode ter a forma variável. Mantendo seu volume, o líquido ele amolda-se ao recipiente que o contém. E uma outra característica de um líquido é que ele pode escoar. Vamos para um gás. Um gás ele não tem como característica o volume bem definido e ele também não tem a forma bem definida. O gás ele tem um volume variável e tem uma forma variável. O gás ele pode se expandir até ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Mas a característica em comum entre líquidos e gases é que os dois podem escoar, ou seja, eles podem fluir facilmente. Daí vem o nome de fluidos. Para determinar a massa específica ρ, que nós iremos chamar de ρ, de um fluido em um ponto do material, nós pegamos aqui um exemplo, não é, um líquido. Pegamos um determinado elemento de volume desse líquido que contém um elemento de massa. Então, esse elemento pequeno de volume possui um elemento de massa. Esse ΔV e ΔM é chamado de elemento infinitésimo de volume e elemento infinitésimo de massa. O que é que significa um elemento infinitésimo? É uma quantidade infinitesimal ou uma quantidade de extrema pequenez. É um mínimo, é uma quantidade muito pequena que representa aquela quantidade maior. Então, como é que eu defino a massa específica de um material? Vai ser a razão, tá, entre esse elemento infinitésimo de massa sobre o elemento infinitésimo de volume, ok? Nós podemos generalizar, tá, a equação anterior. Sendo ΔV contínuo, ou seja, o elemento de volume ele não varia em toda a extensão do fluido, para qualquer parte do fluido, e ΔM a mesma quantidade para cada elemento de volume, nós podemos generalizar a equação anterior. Ou seja, a equação anterior ΔM sobre ΔV pode ser generalizada como a massa sobre volume, desde que seja obedecida às proposições anteriores, ou seja, ΔV seja contínuo em toda a sua extensão e ΔM não varie em cada elemento de volume.